Buenas, galera! Cá estamos, né? Bora começar aí mais uma segundona. Segundona um pouco diferente, né? A Europa foi meio econômica aqui nessa segunda, né? Não deixou um jogo assim mais interessante de campeonatos de elite para essa segunda. Passamos fome, né, de jogos aí na segunda-feira, mas o nosso Brasileirão tá aí para agitar essa noite. Ai, meu Deus. Então bora falar, né, do que temos de mais interessante aí para essa noite de segunda-feira. Bora! Buenas! Buenas, Mari! Buenas para todo mundo que tá conosco na Academia das Apostas Brasil. Segundou, 15 de setembro de 2025 e nós estamos aqui para projetarmos essa noite boa, na qual estaremos juntos para a emoção do Brasileirão Betano, mas também tem Série B do Campeonato Brasileiro e muito mais. Galera, Brasileirão Betano, 8 da noite, horário de Brasília, tem bola rolando para Bahia e Cruzeiro. Esporte Clube Bahia e Cruzeiro Esporte Clube. Estaremos acompanhando tudo aqui na Academia das Apostas Brasil e contando com a participação de todos vocês. Fica o convite já, 8 da noite, horário de Brasília, meia-noite para Portugal. Lembrando que esse jogo vai fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada 23, que teve muitos jogos no sábado e também no domingo. No domingo estivemos aqui acompanhando Juventude 0, Flamengo 2, Atlético Mineiro 1, Santos 1 e também o início de São Paulo 1, Botafogo 0. E agora, Bahia e Cruzeiro em ação. Bahia quinto, 36 pontos ganhos em 20 jogos. 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Bahia perdeu posição para o Mirassol no sábado, quando o Mirassol ganhou do Grêmio em Porto Alegre por 1-0. E, portanto, se o Bahia vencer, vai para 39 pontos. O Mirassol foi para 38. O Bahia recupera o quarto lugar, recupera o lugar do G4. E, se o Bahia virar quarto colocado de novo, ele encosta no terceiro Cruzeiro. O Cruzeiro tem 44 pontos, era vice-líder até o início da rodada, mas o Palmeiras no sábado tocou 4-1 no Inter em São Paulo, no Allianz Parque, e aí o Palmeiras passou para 46 pontos em segundo, Cruzeiro terceiro, 44 pontos agora em 22 jogos. Notem que tem 2 jogos a mais que o Bahia, já o Cruzeiro está em dia com a tabela de classificação. O Cruzeiro tem 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 35 gols marcados e 15 sofridos. Uma rodada que teve o Flamengo ganhando do Juventude em Caxias, o Palmeiras ganhando do Inter em São Paulo, o Mirassol ganhando do Grêmio em Porto Alegre. Dos times do G4, todos venceram, só o Cruzeiro não jogou, ou seja, seria uma rodada de grande prejuízo para o Cruzeiro se o Cruzeiro não vencer essa partida. Mas também será de prejuízo pro Bahia se o Bahia não ganhar, porque aí ele vai perder a posição pro Mirassol. Alguém vai sair do prejuízo e o empate fará com que os dois permaneçam nas posições atuais, o Bahia em quinto, o Cruzeiro em terceiro, fará com que os dois, portanto, percam uma posição na tabela de classificação. Tem muitas coisas aqui pra gente citar a respeito dessa partida que vai acontecer na Fonte Nova e que a gente vai estar contando para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Quero começar lembrando vocês das partidas recentes, as races das equipes. O Bahia, a gente acompanhou em ação contra o Fluminense na Copa do Brasil na quinta-feira, na quarta-feira foi o jogo, né? E o Bahia perdeu para o Fluminense pelo placar de 2-0, com gols do Canóbio e do Thiago Silva, e com isso foi eliminado da Copa Betano do Brasil. Isso depois de ter sido campeão da Copa do Nordeste em meio à data FIFA, sobrando contra o Confiança da Série C do Brasileiro, Bahia fazendo 4-1 em Aracaju e 5-0 depois na Fonte Nova, 9-1 no agregado. Mas nos últimos 2 jogos de elite, o alerta que acende é que o Bahia perdeu, porque fora o 2-0 para o Fluminense com a eliminação na Copa do Brasil, o Bahia também tomou aquele 5-1 do Mirassol.
Agora, uma coisa incontestável, Mari, e quem nos acompanha aqui na Academia das Apostas Brasil, é que o Bahia vem muito forte em casa. Sabe qual foi a última derrota do Bahia em casa? 7 de maio. Já são 4 meses sem perder em casa, quando o Bahia tomou 3-1 do Nacional do Uruguai pela Libertadores. Desde então, Mari, o Bahia consegue uma sequência impressionante. São 12 vitórias e 2 empates até aqui. 12 vitórias e 2 empates nos últimos 14 jogos. O Bahia ganhou os últimos 4 em casa, sem tomar gol. 5-0 do Confiança, 1-0 do Fluminense, 2-0 do Santos, 1-0 do Ceará. Os últimos gols que tomou foi no 3-3 com o Fluminense pelo Brasileiro. E é uma estatística que chama e muito atenção, como o Bahia vem sendo forte na Fonte Nova. Inclusive, entre os mandantes, o Bahia é o terceiro melhor com 24 pontos em 10 jogos disputados como mandante. Se a gente pegar especificamente esses jogos em casa, dos 10 jogos o Bahia ganhou 7, empatou 3, não perdeu em casa no Brasileiro. Só não perderam como mandantes no Brasileiro o líder Flamengo, o Bahia e o Mirassol. E o Bahia tem um saldo de 10 gols nos jogos em casa, com 18 gols marcados em casa, 1,8 gol feito por partida, e 8 gols sofridos, ou seja, 0,8 gol sofrido por jogo em casa. E o Bahia mede forças como o Cruzeiro, que no momento é o quarto melhor visitante com 16 pontos. Se ganhar hoje, ele volta a ser o terceiro melhor visitante. O Cruzeiro, de 10 jogos fora, ganhou 4, empatou 4, perdeu 2. Fez 12 gols, 1,2 gol feito por jogo fora. E tomou só 6 gols fora de casa, 0,6 gol sofrido por jogo fora. O time do Cruzeiro tem a segunda melhor defesa entre os visitantes, especificamente, né? Tô falando só de gols sofridos fora de casa. Como um todo, o Cruzeiro chega com moral da classificação na quinta-feira, e sim, o Cruzeiro jogou na quinta, no dia dos clássicos, né? Pela Copa Betano do Brasil, fez 2-0 no Atlético de novo, gols do Caio Jorge, um em cada tempo, e com isso o Cruzeiro chegou a 3 vitórias seguidas sem sofrer gol, porque no Brasileiro, antes da data FIFA, fez 1-0 no São Paulo, e no Atlético, fora de casa, tinha feito 2-0 também pela Copa Betano do Brasil. Antes disso, o último gol que o Cruzeiro tomou, 23 de agosto, ainda assim ganhou o jogo, foi 2-1 contra o Inter. Então são 4 vitórias seguidas do Cruzeiro, nas últimas 3 sem sofrer gol. E ainda teve um empate com o Mirassol fora em 18 de agosto por 1-1, totalizando 5 partidas sem perder, porque a última derrota do Cruzeiro já fez mêsversário, já fez um mês. Cruzeiro perdeu para o Santos por 2-1 na 19ª rodada em 10 de agosto. Se olharmos apenas para os jogos do Cruzeiro como visitante nessa sequência, isso aqui impressiona demais, Mari. E quem nos acompanha no Match Odds, eu falei que o Bahia não perde em casa desde maio, né? Pois bem, o Cruzeiro não perde fora desde abril, desde 24 de abril, quando tomou 2-1 do Palestino do Chile na Sul-Americana. Desde então, o time do Cruzeiro ganhou 7 partidas e ainda teve 4 empates, ou seja, 11 partidas sem perder fora de casa, sendo que o Cruzeiro tomou apenas um gol para o Mirassol nas últimas 10 atuações fora de casa. Isso é impressionante, Mari. São 9 clean sheets, eu repito, 9 clean sheets, 9 jogos sem tomar gol nos últimos 10 fora de casa. Que número impressionante. Impõe muito respeito, hein? E ainda o Cruzeiro tem a seu favor o fato de que em 17 de abril ganhou do Bahia pelo placar de 3-0 do primeiro turno, pela 4ª rodada. O Caio Jorge ainda perdeu um pênalti aos 14 minutos quando estava 0-0. Lucas Romero abriu o placar com assistência do Lucas Silva no acréscimo do primeiro tempo. E aí, na segunda parte do jogo, Caio Jorge, com assistência do Christian, fez 2-0 aos 66, 21 do segundo tempo. E o Caio Jorge, de novo, com assistência
do Lucas Silva, fechou a conta em 3-0 aos 77 minutos. Antes disso, ano passado, 1-1 também em Belo Horizonte, mas o último jogo em Salvador teve vitória do Bahia. 4-1 sonoro em junho do ano passado e de virada. Gabriel Veron, hoje no Juventude, abriu o placar para o Cruzeiro, com assistência do William. O Tassiano, hoje no Santos, empatou para o Bahia, isso no primeiro tempo. O Oscar Estupinhan, colombiano, que hoje está no Juárez, do México, virou para o Bahia os 2-1 com assistência do Biel, hoje no Galo. O Biel fez 3-1 com assistência do Luciano Juba e a conta fechou de novo com o Oscar Estupinhan, fazendo o segundo dele com assistência do Ademir. Então, nos últimos 3 jogos, de maneira geral, considerando todos os mandos de campo, uma vitória de goleada, né? Para quem considera aí 13 de diferença, goleada para cada lado e um empate. E se a gente pegar só os jogos em Salvador, a coisa muda de figura. É por isso que eu gosto de interpretar bem os números aqui no Match Odds, desses jogos que nos interessam mais, Mari. Sabe quando o Cruzeiro ganhou do Bahia em Salvador pela última vez? 2014, 11 anos atrás, primeira rodada do Brasileiro de 2014. Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, né, lá naquela época. Newton, lembra do volante, carequinha? Marcou 1-0 com assistência do Marlone. Anderson Talisca, hoje do Fenerbahçe, empatou de pênalti pro Bahia. E Marcelo Moreno, outro já aposentado, o eterno matador da seleção boliviana, com assistência do Marlone, fechou a conta em 2-1 pro Cruzeiro naquela vez. Desde então, é verdade, a gente não teve tantos jogos assim, foram 6 partidas, mas nessas 6 partidas o Bahia ganhou 3 e empatou 3. Então, mais um tabu que está em jogo aqui, fora o fato do Bahia não perder em casa desde maio, fora o fato do Cruzeiro não perder fora desde abril, Mari, o Cruzeiro não ganha do Bahia em Salvador desde 2014. Dito tudo isso, o que nós temos de informações para essa partida sobre prováveis escalações? Rogério Ceni, ele tem muitos desfalques por conta de lesão, mas a boa notícia é que o zagueiro Luiz Gustavo está à disposição, ele não podia jogar a Copa Betano do Brasil, ainda assim deve ficar no banco de reservas. As dúvidas envolvem principalmente o Michel Araújo e o Kaique, como o Cauli e o Sanabria. Os desfalques oficialmente são o Thiago com entorse no joelho, Caio Alexandre, Eric, Canu e Juan Pablo, que se recuperam de lesões, assim como Eric Pulga e Ademir. Provável Bahia tem Ronaldo Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba. É a provável escalação da equipe do Bahia. No meio de campo, a formação deve ter Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. O trio ofensivo com as presenças do Michel Araújo, do Kaique e do William José. Michel Araújo, Kaique e o William José, mas com o Cauli correndo por fora, como eu falei. Vejamos o que sai dessa partida do lado do Ceni e do Bahia. Já o Leonardo Jardim, do time do Cruzeiro, cabuloso, a raposa. O Leonardo Jardim não tem o Lucas Silva nem o Eduardo para esse jogo, os dois estão suspensos. Matheus Henrique deve entrar no lugar do Lucas Silva. O Caio Jorge é dúvida, né? Aquela coisa que ficou meio estranha, cortado da seleção, aí jogou o clássico, né? Se recuperou rapidinho de uma lesão muscular de grau 2 no adutor. Se o Caio Jorge for preservado, aí o Gabigol deve começar a partida. E de resto, o time do Cruzeiro não tem o Janderson e o Fagner, que estão se recuperando de lesões. Provável cabuloso tem Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique Bruno, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge. É o provável time do Cruzeiro para essa partida das 8 da noite, horário de Brasília. Na Fonte Nova, em Salvador, estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Bom, lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, tem uma série de recomendações, Mari, para essa partida, desde a prévia, o prognóstico lá que vocês acessam facilmente,
uma prévia que recomenda aí over gols para esse jogo. Vocês também podem e devem dar uma volta, fazer um passeio pelas melhores apostas do dia. O artigo que também recomenda um over gols para essa partida. E nas melhores apostas múltiplas do dia, vocês também têm jogos interessantes e tem Bahia e Cruzeiro lá, também numa recomendação para gols. Mas antes de falar dessas da academia, eu quero saber de ti, Mário, o que tu tem para compartilhar para esse Bahia e Cruzeiro, que nós também estaremos acompanhando em live com a galera mais tarde. Bom, a gente tem duas equipes aí que estão fazendo uma baita temporada, né? Claro, acho que o Cruzeiro aí é indiscutível, mas a gente até entrou nesse debate sobre o Bahia recentemente, né? Eu acho muito boa a temporada do Bahia, tudo bem no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente olhar para as Copas, aí a coisa já fica, né? Realmente um pouco mais complicada, mas dentro do Brasileirão, principalmente quando joga dentro de casa, né? O Bahia tem feito a sua parte aí, tem feito por merecer. Acho que hoje é a prova de fogo, né? Vai pegar aí uma equipe que tá jogando muito bem, mesmo como visitante, e que tem um histórico bem agitado aí entre os dois, tá? Então, acho bem possível da gente ter esse ambos marcam, apesar de serem duas equipes aí que costumam segurar os clean sheets, né? Mas eu acho que hoje vem esse ambos marcam. Só que é aquela história, a gente tem oferecido um over 2 a 1,78 lá na Betano. E a minha sugestão vai ser essa, tá? Over 2 asiático, né? Na Betano, odds 1,75. Perfeito, fica a recomendação aí, Betano, Brasileirão é Betano e é uma das casas que a gente recomenda demais para vocês aqui no Match Odds. Quem preferir ambos marcam com odds maiores foi uma das recomendações lá nas melhores apostas múltiplas do dia. E aí nós temos, né, esses overs aí recomendados também no nosso site, mas o over 2 com essa vantagem aí, né, de, no caso de um jogo de 2-0 ou de 1-1, a gente tem um reembolso. Vejamos, hein, o que acontece. Baita partida, 8 da noite, horário de Brasília. Estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. E nós teremos uma dobradinha de Série B do Brasileiro, que vai estar nos acompanhando. Primeiro jogo da Série B hoje é às 7 da noite, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Ferroviária e Novo Horizontino, um duelo paulista. A Ferrinha é 15ª colocada, 31 pontos, perdeu posição para o Atlético ontem no domingo, quando o Atlético ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. A Ferroviária ganhando, passará 2 times e virará 13ª colocada. O Novo Horizontino é 7º, 37 pontos e não perdeu posição ainda na rodada e ainda pode ganhar 2. Ganhando, o Novo Horizontino, o Tigrão, vai para 40 pontos, passa o Cuiabá e passa o Remo, vira 5º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e ficaria a 1 ponto da Chapecoense, que está em 4º. Atenção aí para essa partida, viu? É um jogo que a gente vai estar pegando na nossa live já a partir do intervalo, mas quem quiser fazer alguma aposta recomendada aí pré-live, pode conferir no site da academia. Ferroviária vem de 3 jogos sem vencer, 2 empates e uma derrota mais recente, tomou 4-0 do Coritiba fora de casa. Nos últimos 4 jogos em casa, a Ferroviária ganhou 1, empatou 3, vem com empatite a Ferroviária, mas o Novo Horizontino numa fase que não é legal, eu diria que é a sua pior fase na temporada, pelo menos dentro da Série B. São 7 rodadas que o Novo Horizontino não vence, com 3 empates e 4 derrotas, 1-1 com o Atlético Goianiense em casa, teve o Novo Horizontino, e nos últimos jogos fora, tomou 2-1 do Atlético Paranaense, 2-0 do Criciúma, fez 1 gol nos últimos 4 jogos fora, e a última vitória fora do Novo Horizontino foi em 30 de maio, contra o Vila Nova por 1-0, ainda na 10ª rodada da Série B. Lembrando que hoje vamos para a 26ª. No primeiro turno, nós tivemos a partida em Novo Horizonte, terminando empatado em 2-2 em 11 de maio. E fora isso, essas equipes não se enfrentavam desde
2021, quando o Novo Horizontino ganhou por 3-1 no Paulistão, inclusive de maneira geral, aí tem um retrospecto extremamente de favorecimento, né? Extremamente favorável, eu queria dizer, para o Novo Horizontino. Nas últimas 6 partidas foram 3 vitórias do Novo Horizontino e 3 empates. Atenção aí para esse jogo, legal também, com prévia também lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, para quem quiser ficar de olho. E lembrando, né, que nós temos muitas vezes aí as partidas da Série B também sendo colocadas lá nos artigos das melhores apostas do dia ou das melhores apostas múltiplas do dia. Hoje não foi o caso lá nas melhores apostas do dia, mas eventualmente serão jogos aí que também estarão em destaque por lá. E para fechar, Mari, o último jogo do dia para muita gente, eu imagino que será CRB e Amazonas, 9h30 da noite no estádio Rei Pelé em Maceió. O Clube de Regatas Brasil, o CRB, é 12º, 34 pontos. Desde ontem, quando o Operário empatou com o Cuiabá em Ponta Grossa 1-1. O CRB, se ganhar, ele pode inclusive chegar a 37 pontos, que é a pontuação do Novo Horizontino atualmente. E aí, se o Novo Horizontino tiver perdido para a Ferroviária, o CRB vira 7º colocado no melhor dos cenários. Mas tem que ganhar do Amazonas, que é penúltimo com 24 pontos. E o Amazonas, ganhando hoje, passa o Volta Redonda, que tem 3 pontos a mais. Não passa o América, que também tem 3 pontos a mais, porque o América tem 2 vitórias a mais. Mas vai estar encostando, ficando a 1 ponto de sair da zona do rebaixamento, a equipe do Amazonas, a Onça, se vencer hoje. O CRB vem de uma derrota fora para o Cuiabá pelo placar de 1-0, mas o último jogo em casa ganhou do Paysandu por 2-0. O Amazonas perdeu os últimos 2 jogos, tomou 3-1 do Remo em casa e 2-0 do Atlético Goianiense fora, sendo que a equipe do Amazonas ganhou apenas um jogo no Campeonato Brasileiro da Série B fora de casa, que foi o penúltimo contra o Avaí pelo placar de 2-1 em Florianópolis. Em Manaus, em 12 de maio, empate por 1-1, sendo que ano passado tivemos uma vitória do Amazonas por 2-0 em Manaus e um empate em 0-0 em Maceió. São os 3 confrontos diretos entre as equipes na história. 2 empates, 1 vitória do Amazonas. Jamais o CRB ganhou do Amazonas. Vamos ver se acontece hoje. Vocês também têm a prévia para esse jogo lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, e vai ser uma alternativa dentro da nossa live aí pro Brasileirão Betano. A gente vai pegar pelo menos meia hora desse jogo da Série B do Brasileiro. Certo, galera? Fica o convite, 8 da noite, esperamos vocês. Bahia e Cruzeiro, Academia das Apostas Brasil não para. Depois de hoje, aí, meus amigos, vem terça, quarta, quinta-feira de Liga dos Campeões, de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana já nas quartas de final. A semana promete, é só o aquecimento e vale muito. Até lá!